Bom dia a todos, prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos com a gasolina toda aqui para essa palestra, animados, né? Que a gente possa aproveitar o máximo possível essa manhã e que pelo menos faça valer o combustível. A gente vai falar sobre a presença do Espírito Santo na criação e redenção. Essa palestra é resultado de uma conversa com esse livro aqui. Esse livro do Horton chama-se Redescobrindo o Espírito Santo, a presença santificadora de Deus na criação, na redenção e na vida cotidiana. Essa é a segunda vez que eu falo sobre esse tópico. A primeira vez eu não consegui falar tudo. Mas aqui, depois que ele disse que era até meio-dia, eu acho que vai dar para fazer 2 palestras agora. Então, acho que eu vou conseguir com vocês completar o que eu nunca consigo com essa palestra, né? Então, a ideia é a gente dialogar com esse livro aqui, que é um dos que, nesse tópico relacionado ao Espírito Santo, eu considero hoje um dos melhores. A abordagem do Horton aqui é uma abordagem muito equilibrada, muito bíblica, muito sedimentada na tradição teológica da igreja. Então, vale muito a pena a leitura desse livro aqui. É um espetáculo de livro. Bom, como vai ser o nosso itinerário, então, aqui? A gente vai usar muito a Bíblia. Então, saca logo aí a sua espada, porque você vai folhear comigo bastante textos. Porque eu pretendo fazer isso por uma razão muito simples. Se eu só falar, pressupondo que você já conheceu, vai ficar uma ideia como se fosse algo que simplesmente, surgiu do nada. E não é isso. A ideia é que a gente, em primeiro lugar, perceba que os conceitos que a gente vai trabalhar hoje são conceitos que têm raiz nas Escrituras, mas em passagens que, às vezes, a gente não dá tanta atenção, mas que elas são fundamentais, cruciais para a construção do argumento teológico que a gente vai oferecer nessa manhã. Então, o nosso itinerário é esse. Primeiro, a gente vai tratar do significado bíblico de Ruach. Então, Espírito Santo é um nome, e Ruach é a palavra hebraica para designar o Espírito Santo. Essa palavra tem um pedigree semântico, ela tem um campo semântico de significados e de sentidos que a gente não pode jogar fora. A gente precisa recuperar esse significado para que a gente possa considerar o porquê aquilo que a gente talvez até de uma maneira equivocada chame de terceira pessoa da Trindade, porque quando a gente coloca primeiro, segundo, terceiro, a gente acaba, mesmo que a gente não queira, implicando aí numa espécie de hierarquia. Não é isso que a gente está, obviamente, defendendo aqui, mas é o nome que se julga pelas Escrituras, o nome dado ao Espírito Santo. Então, vamos dar um tratamento maior para o significado de Ruach, para a gente perceber que essa palavra não foi usada para designá-lo à toa. No segundo momento, a gente vai falar do Espírito na criação. Terceiro momento, o Espírito e a redenção. Como a palestra se baseia nesses 2 tópicos, eu considero esses 3 primeiros os mais importantes. Se depois dessa generosidade do Leclerc, eu não consegui dar conta desses, não consegui dar conta desses 3, aí já era, aí não dá mais jeito. Aí eu vou arrancar o 4º tópico, porque eu entendo que Deus não quer que eu fale ele. O 4º é o Espírito e a frieza espiritual, que são as implicações da reflexão da criação e da redenção como um lugar onde o Espírito onde a relação que a gente quer estabelecer hoje entre criação e redenção à luz da ação do Espírito. Então, vamos começar primeiro com o significado bíblico de Ruach. Ruach. Para isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 8.
Ao todo, são 389 ocorrências dessa palavra no Antigo Testamento. Então, a gente está vendo a primeira, falta só mais 388. Gênesis 8, versículo 1. Veja só o que a Bíblia diz. Deus lembrou-se de Noé, de todo o gado e de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um ruach sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Algumas Bíblias traduzem como vento, outras sopro. Então, vento, sopro. Aqui ele está falando de algo climático, concordam? Vento, né? Com aquele fenômeno que faz o seu cabelo esvoaçar. Êxodo capítulo 10. Versículo 13 e 19. Então, o texto que a gente viu de Gênesis foi aquele que o vento, ele faz o quê? Faz as águas baixarem. Então, é um fenômeno climático que traz uma implicação no cenário. Um evento climático muda. Percebe isso? É responsável pela mudança, não só do clima, mas a mudança, uma transformação do próprio cenário. O cenário é mudado pelo vento. Aqui, em Êxodo 10, versículos 13 e 19, diz assim: Então Moisés estendeu a mão com a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um ruach oriental, tá certo? Sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o ruach oriental, o que ele faz? Traz os gafanhotos. Então veja, o vento aqui é responsável por trazer os gafanhotos e mudar o cenário. Então o vento aqui está sendo a causa de uma mudança de cenário. Algo está mudando, e o que está provocando essa mudança? O vento. Quem está usando o vento para mudar tudo? Deus. Então o vento é algo que Deus usa, e ao usar, todas as vezes que o vento passa, o vento traz gafanhotos, faz as águas baixarem. 19. Veja só, e o Senhor trouxe um vento ocidental, agora não é mais oriental, agora é ocidental, fortíssimo, que levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Então é o vento que trouxe, é o vento que também leva. O vento conduz os gafanhotos para um lugar e retira eles de um lugar para outro. Está claro isso? Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. Êxodo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, um ruach do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram. Dá para pensar? O vento está presente num dos eventos mais importantes, a gente esquece. Lembra mais do mar se abrir do que do vento que abre o mar. O ruach está ali abrindo o mar. Ou seja, ele está mudando o cenário. E ele é um agente de Deus. Deus o usa para provocar mudança. É algo climático
que altera as coisas naturais. Está claro isso? Uma outra ocorrência da palavra ruach é para a vida. A gente já viu que ruach é uma palavra usada para se referir a esse fenômeno que se chama vento, e que traz gafanhoto, leva gafanhoto, faz diminuir as águas, muda o tempo, as estações, abre o mar. É como se fosse um agente de Deus para modificar o cenário. Agora a gente vai ver ruach num outro sentido, ruach no sentido de vida. Então vamos ler Gênesis 2. Agora, o ruach vai ter um sentido mais antropológico. Não é? Por enquanto, o ruach tinha um sentido mais climático, mais da ordem do mundo como um todo, né? Mas agora vai se concentrar no homem. Veja só os versículos 6 e 7 do capítulo 2. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então, Deus ainda não tinha mandado a chuva, e para modelar o barro, precisava o barro seco ficar adequado para a modelagem. Só que não pode chover, porque se chover vai crescer o jardim antes da hora. Então, o que ele faz? Gera um problema para os biólogos aí. Faz a água brotar. E aí o que essa água promove? Deixa a terra úmida. Veja só o que o texto diz, né? Todavia mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então a ideia é de que o homem é feito por Deus dessa terra trabalhada, dessa terra umedecida. E, ao formar o homem do pó da terra, o que Deus faz? Ele sopra. Sopra sobre o quê? Sobre as narinas, o fôlego de vida. Sopra ruach. E quando ele sopra ruach naquele homem que foi formado da terra, o que o homem se torna? Nefesh Hayah. Ele se torna, portanto, uma alma, ou se você pudesse interpretar a mesma coisa, a palavra Nefesh, acontece com Ruach a mesma coisa que acontece com a palavra Nefesh, a mesma coisa que acontece com a palavra Ruach. Ela é polissêmica, ela tem vários sentidos. Por exemplo, muitas pessoas traduzem já diretamente Nefesh por alma, porque essa é a tradução que segue a tradição da Septuaginta, que traduziu Nefesh do hebraico por psiché. Na maior parte das vezes, deliberadamente, os tradutores da Septuaginta escolheram, porque perceberam que essa palavra tinha uma conotação técnica, que ela não era tão comum assim. Então eles pensaram, como a gente faz com tradução de livro? Quando o livro é muito grande, a gente contrata vários tradutores para fazer a tradução do livro. Gente, tem um termo aqui que a gente não pode traduzir de qualquer jeito. Temos que dar uma opção, e todas as vezes que aparecer a palavra, vamos traduzir dessa forma. Foi isso que eles fizeram. Deliberaram, chegaram à conclusão de que a melhor tradução do grego para nefesh é psiché. Então, se traduz aquela palavra que é usada, por exemplo, para falar da garganta. Eles usam nefesh para falar da garganta, para falar das vísceras, para falar, por exemplo, de um fenômeno humano que é fome, sede. E aí a gente acaba traduzindo por alma. E fica muito interessante, porque se você entender nefesh, como você entende alma no português, que por sua vez segue a mesma tradição, porque é a tradução latina do grego, ânima, você traduz por alma, a coisa fica esquisita, né? Deus faz o homem do pó da terra, então ele é concreto, sopra sobre suas narinas, ruach, e ele agora se torna alma. Para caber dentro de como a gente entende alma, ele deveria ter alma e não ser alma. E o homem passou a ter uma alma vivente. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que ele passou a ser alma vivente. E se você entende nefesh só como alma,
aí vai dar um chabu aí. Por quê? No fundo, alma aqui, alma vivente, a gente poderia traduzir literalmente como a tradução da pastoral faz, não é uma tradução mais literal da Bíblia, que os católicos fizeram, e que traduzem já diretamente por garganta faminta. E Deus fez o homem fome de Deus. E tudo o que ele é fome de Deus, uma fome que vive. Então, se você a linguagem que os hebreus usam para o dia a dia, ela não é essa linguagem tão abstrata que a gente usa. Eles não estão lidando aqui com uma descrição como os filósofos gregos faziam de alma. Eles são mais viscerais. E eles são mais, a linguagem aqui é mais uma linguagem mais, até a gente poderia ousadamente dizer que ela é mais popular. Então, por exemplo, quando a gente quer dizer, eu estou morrendo de fome, não é? Você põe a sua mão onde? Você põe aqui, porque aqui é o lugar que você identificou na sua cultura, que é o lugar da fome. Mas para o hebreu era aqui o lugar da fome, era aqui o lugar da sede. Por isso você vai ver os salmos dizendo, a minha alma tem sede, a minha alma tem fome. Porque onde aparece a palavra nefesh, aparece necessidade, aparece fome, aparece desejo. É isso que envolve nefesh. Nefesh é tudo isso, ou seja, quando Deus soprou sobre o homem ruach, o homem se tornou puro desejo de Deus, fome de Deus, só se sacia nele, só resolve a si mesmo nele. Então, nefesh é muito mais do que uma ideia de uma alma fantasmagórica, ela é mais do que isso, é o homem todo, entendido como um ser faminto de Deus, um ser direcionado para Deus, um ser que é inclinado para Deus, um ser inteiramente inclinado para Deus. Por isso, esse ser inclinado para Deus precisa do ruach, porque enquanto ele não tem ruach, ele não pode ter vida. Daí a palavra ruach representar não aquele evento climático, o fenômeno climático, mas aqui significar essa parte que no homem faz ele viver. Não só o homem, mas tudo o que respira. Então, ruach é aquilo que faz algo viver. Então, é isso que acontece. Deus faz o homem do pó da terra, e aí Deus sopra sobre suas narinas ruach, e o homem se torna alma vivente. Ou seja, ele se torna um ser inteiramente faminto e desejoso de Deus. É isso que o texto diz. A gente vai ver algo semelhante em Jó capítulo 34. Jó 34. Versículos 14 e 15. Veja só o que diz os versículos 14 e 15. Se ele retirasse para si o quê? O seu ruach. De quem é o ruach? De Deus. Todo ser humano, seja ele cristão ou não, seja ele justo ou não, vive com algo de Deus, que o mantém vivo. Por isso, quando um ímpio não glorifica a Deus por sua vida, Deus deu a você a consciência para, olhando para ele, não permitir que Deus deixe de ser glorificado pelo silêncio, pela incapacidade dele reconhecer a vida que não é dele, que recebe como dom, que recebe como dádiva. A vida não é nossa. Por isso aquela lógica, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero, ela é uma lógica ateísta. É uma visão do corpo ateísta. É uma visão do corpo que parte do pressuposto que Deus não existe e que não existe doação. Quem acredita que Deus doa o corpo, que Deus doa a vida, não pode assumir meu corpo, minha regra. Não existe seu corpo, sua regra. Seu corpo não é seu, sua vida não é sua. Você não pode fazer com o seu corpo o que você quer, você não pode fazer com a sua vida o que você quer. Isso se você crê que Deus existe. Se você não crê que Deus existe, você pode achar que pode fazer com a sua vida o que você quer. Achar é uma coisa, fazer é outra. É como uma pessoa que diz, ela pode dizer 30 mil vezes, Deus não existe. Não é porque ela diz que Deus não existe 30 mil vezes que Deus não vai existir. Assim como você pode olhar para si mesmo e dizer assim, como minha esposa, quando mandou uma matéria para mim, ela disse assim, olha só que matéria interessante, quando eu fui ler a matéria, era uma mulher, que ela descobriu que ela nasceu num corpo errado,
e que o corpo que ela tinha que ter nascido era no corpo de um gato. E ela agora estava se perguntando como é que ela ia fazer porque a operação plástica não vai dar certo. Como é que ela vai virar um gato? Porque não é nem gata. Perdão do trocadilho. Ela não conseguia não vai conseguir nunca ser um gato. Por mais que ela diga 30 mil vezes, eu sou um gato, não vai ser um gato. Por isso que a pessoa diz, olha, eu sou uma borboleta. Filho, sua boca pode dizer o que você quiser, 30 mil vezes, você vai continuar sendo homem, não vai ser borboleta. Não é porque a gente diz que a gente é uma coisa, que a gente vai ser uma coisa. Aquilo que a gente diz que a gente está sendo. Então, o mundo não reage à nossa linguagem. Assim também, o Ruach não reage à nossa interpretação do Ruach. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Possa eu acreditar que ele exista ou não. É uma dádiva. E como todo mundo aqui é crente, amém? Se não tiver, a gente já resolve isso em 2 minutos. A gente entende, sem menor problema, sem nenhuma dificuldade, que esse é um presente de Deus. Que a vida é um presente de Deus. Que o Ruach é o jardim do Éden em você. É algo que desceu de Deus e que você tem que cuidar, porque não é seu. Tem que administrar. Tem que ser o mordomo dessa vida que habita você e que é parte de Deus. Veja só o que o texto diz. Se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Isso é muito interessante, né? Você tem 2 palavrinhas ali na antropologia hebraica que são importantes para a definição do homem. Uma é basar, que é a carne, que é um princípio de vida, e o outro que é neshama, que é, nevela, que é o cadáver, o que não tem mais vida, a carne que não tem mais vida, que não tem mais ruach. Eu não posso chamar basar, eu não posso entender que basar eu não posso chamar um cadáver de basar, eu chamo um cadáver de nevela. Porque se tem vida, é basar. Basar ou carne no Antigo Testamento não tem aquela conotação ainda tão fortemente, que a gente vai encontrar tão fortemente presente em Paulo, por exemplo, em Gálatas, quando ele vai falar da carnalidade como um aspecto moral. Carne no Antigo Testamento, principalmente quando é usada a palavra basar, ela tem um sentido mais existencial, no sentido de estrutura humana, né, de ser feito de carne. E se é feito de carne, tem ruach. Se o ruach vai embora, é nevela, é cadáver, não pode ser chamado de basar. Por isso, quando há renovação do povo, o coração precisa ser de carne. Porque sem carne não há vida. Por isso que tem que transformar um coração de pedra num coração de carne. Por isso que a promessa é de derramamento do Espírito sobre toda carne. Porque a carne é receptáculo de vida. Nevela não. Nevela é o que fica depois que o Espírito, que era a parte de Deus, volta para ele, volta para aquele que deu. Está claro isso? Então, para Jó, é exatamente isso. Se Deus fizer isso, e recolher a parte dele que em nós nos faz viver, não há carne que sobreviva. Vai virar nevela, vai virar cadáver, e vai apodrecer, vai secar, e vai virar um bando de ossos secos. Adiantei uma coisa que eu não podia adiantar. Lamentável, lamentável. Salmo 146, versículo 4. Salmo 146, versículo 4. Diz assim: quando lhe sai o ruach, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia cessam todos os seus planos. Então o que acontece quando o ruach sai de alguém? Morre. Então o ruach é aquilo que de Deus nos homens significa autorização para viver. Se alguém vive,
Não vive porque quer viver, vive porque Deus está autorizando a viver. Deus autorizou alguém a viver. O seu Rua está autorizando alguém a viver. Por isso, quando você olha para um ímpio, você não pode querer matá-lo porque ele não crê em Deus. Porque se Deus está autorizando ele a viver, você não pode odiá-lo. Entendeu isso? É a mesma coisa quando a gente começa a produzir e fazer da graça comum uma espécie de... ou esquecer da graça comum, né? E a gente começa a trabalhar a igreja só para dentro, só para os crentes. Aí precisa vir um Agostinho para dizer para a gente o seguinte: escuta, de quem é o sol? De quem é o sol? Boa pergunta. De Deus, claro. Ótimo, está no meio de um monte de crente, então os crentes sabem que o sol é de Deus. Alguém aqui está pagando aluguel para ele? Não, Deus não vende, Deus não aluga, o sol está aí. Mas você já parou para pensar, vai dizer Agostinho à igreja, né? Que Deus não fez o sol brilhar só para vocês? Por que Deus fez o sol brilhar para aquele que nega inclusive a sua existência e que despreza ele? Então, se Deus não despreza, se Deus faz o sol brilhar sobre aqueles que o desprezam, por que vocês não os abençoam quando eles os desprezam? Então a igreja deveria aprender a, como Deus, fazer o sol brilhar a despeito do fato de aqueles que receberem os benefícios do sol não sentirem gratidão. O ateísmo é ingratidão, né? É uma forma de você não experimentar esse dom, essa dádiva. Não é? Por isso que o ateu é sempre mal educado. Porque o que a mamãe ensina para a gente? Agradece, receber um presente, menino, coisa feia, você me fez passar vergonha. Aí você aprende com a sua mãe que todas as vezes que você ganha um presente, o que você tem que fazer? Obrigado, Senhor. Então, quando a gente não agradece o que a gente recebe, a gente é mal educado. Então, a ideia, portanto, de entender o Rua como um sol que brilha, é entender o Rua como uma graça que Deus não deu só para crente. Não é só crente que tem Rua. Deus deu Rua para todos os homens que vivem. Todo ser que vive tem o Rua de Deus. Tem o sopro da vida. Tem vida nele. E aquela vida não veio por ele, veio de Deus. Está claro isso? Um outro texto importante, e esse vai corroborar o que a gente acabou de dizer, Eclesiastes capítulo 12. Esse aí é talvez o mais conhecido. 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Não é isso? Então, que o corpo que veio da terra volte para a terra, e o espírito, que é a parte de Deus que faz a gente viver, volte para Deus que o deu. Quem deu o espírito? Deus. Então, quando alguém deixa de viver, aquilo que de Deus o mantinha vivo, o que acontece? Volta para ele. Então, se você aqui foi educado segundo as bases do homem espiritual, do Otmani, você já deve estar aí tendo uma pane. Não é? Mas é por isso que Deus te trouxe hoje aqui. Libertação, meu irmão. Hoje é libertação para a sua vida. Chegou o dia da libertação. Você vai ser liberto desse cativeiro. Não é? Desse entendimento que às vezes faz você achar que o espírito é uma coisa, não é? Como se fosse aquela coisa que... Não, ninguém tem espírito, só os crentes. O homem espiritual é aquele que tem um espírito. O não espiritual, aquele que é ímpio, não tem o espírito, está morto. Não, gente. O Rua aqui, até o passarinho tem. Você tem cachorro na sua casa? Então, ele tem Rua. Todo ser que respira tem Rua. Tem fôlego de vida, tem Rua. Tem aquilo que de Deus o faz viver. Tudo que vive recebeu a vida de Deus, não vive por si, mas vive por Ele, é por Ele que se vive, nunca ninguém vive por si, por isso que todo ser que vive, vive por causa de Deus e não por causa de si mesmo. Por isso que os pássaros louvam a Deus com a sua própria vida, porque a vida deles já é um presente, uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Jeremias 10, 14. Não fique endemoniado não, irmão. Segura essa onda aí. Vai sair a legião. Eu sei que foi muitos anos, muito tempo pensando isso, mas coração depois também se resolve.
Jeremias 10, 14, diz assim: todo homem é ignorante e não tem conhecimento. Todo fundidor é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as imagens que funde são falsas, e nelas não há fôlego. Importante essa passagem, importantíssima, principalmente se a gente conseguir chegar no ponto 4. Por quê? Qual é a diferença entre um ser humano e uma escultura feita à sua imagem e semelhança? Urua. Eu me lembro de uma vez que eu queria muito, quando a gente estava estudando com minha família lá fazendo parte do meu doutorado lá na Alemanha. Em Colônia tem um museu de arte contemporânea que fica do lado da catedral, gigantesca que tem lá. E eu queria muito ver um quadro do Salvador Dalí, que é um quadro que você não consegue, mesmo que tirem uma fotografia, no centro do quadro tem a cruz de Jesus ali. E você não consegue ver, você só consegue ver ali. Ele fez de um jeito que você precisa olhar o quadro para chegar àquela cruz. Eu estava doido para ver isso aí, né? Eu falei assim, como o alemão é meio excêntrico, eu vou acordar bem cedo e vou ir antes de todo mundo para poder ver se eu consigo chegar antes e ver o quadro em paz, né? E aí, qual não foi a minha surpresa? Quando eu cheguei, paguei pelo ingresso lá, entrei, o museu estava lotado de alemão. Eu falei, meu Deus do céu, o alemão gosta de arte mesmo. Aí fui direto lá para o quadro, na esperança dele estar vazio, e estava lá uma senhora, olhando para o quadro. Eu fui, sentei do lado e fiquei esperando, né? Passava o tempo, meu Deus, essa mulher foi justamente olhar o quadro e ela parecia que estava espantada com aquilo que estava vendo. Nem piscava. Aí eu falei, meu Deus, que mulher estranha. Ela nem pisca. Aí eu cheguei perto. Gente, quando eu cheguei perto, eu falei, não é possível, essa mulher não pisca. É porque não era uma mulher de verdade, era um boneco de cera. Aí eu fiquei assustado, porque até então eu falava, gente, o que é isso aqui? Aí tinha hora que era uma experiência muito doida que eles fizeram ali, porque tinha hora que eu pensava assim, será que é uma pessoa? Desculpa, cara, desculpa. Porque não dava, era tão perfeito, era tão bem feito, que você falava, não é possível que é um boneco de cera isso aqui. Não é? Então você pode olhar, e pode ser perfeito, você pode até se equivocar com uma escultura, mas logo você vai perceber que não é um ser humano. Por quê? Não se move. O Espírito, ele move as coisas. Onde o Espírito está, ele move. Ele é o agente da mudança. Ele muda cenários. Ele abre cenários. Ele traz uma coisa, leva para outro lugar. Ele arrasta de um lugar, joga para outro lugar. Ele é o agente que transforma cenários. Então ele não é estático. A natureza do Espírito não é a natureza estática, é a natureza do movimento. Não é? É aquilo que movimenta, é aquilo que onde o Espírito entra, ele dá vida, ele movimenta. Estava morto, estava caquético, ganha vida, ganha movimento. Não é? Essa é a ideia. Então, aqui o que a gente vê, olha só as imagens, nelas não há rua, por isso elas não se movem. Mas aqui tem uma segunda coisa que a gente não pode perder de vista. Não é só que as imagens não podem ter rua, elas não foram feitas para ter rua. Elas não podem receber rua, porque a estrutura delas não é para receber rua. Um pássaro pode receber rua, mas pedra não. A carne pode receber o Espírito, mas a pedra não. Então, se a estrutura é de pedra, a estrutura não recebe o Espírito. Porque a estrutura que recebe o Espírito é sempre uma estrutura de carne. O que é de carne, recebe o Espírito. O que é de pedra não pode receber o Espírito. Então, avivamento não é para pedra. Avivamento é para gente de carne e osso. Não é?
A gente já viu Eclesiastes, Jeremias 10, 14, falta Jeremias 51, 17. O que diz Jeremias 51, 17? Todo homem tornou-se embrutecido e ignorante, todo ourives é envergonhado por suas imagens esculpidas, pois as suas imagens de fundição são ilusão e não tem ruach, não tem vida. Então, já sabemos que o ruach tem a ver com o vento, já sabemos que o ruach tem a ver com vida. Agora a gente vai descobrir que ruach tem a ver também com direção. Ezequiel capítulo 3, versículo 12 e 14. O que diz o versículo 12? Então, o Espírito está com letra maiúscula ou minúscula? Opa, então aqui parece que a palavra rua aparece para designar o quê? Aquilo que a gente chama de Espírito Santo, o Ruach Yahvé, o Espírito de Deus. Não é? Então, olha só. Então o Espírito me levantou. Quem levanta? O Espírito. Então, da mesma forma que é o vento que traz os gafanhotos, é o Espírito agora que levanta. Não é? Levantou, e ouvi detrás de mim uma voz estrondosa que dizia: bendita seja a glória do Senhor na sua habitação. E então, versículo 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e saí amargurado, com o meu espírito indignado, e com a mão forte do Senhor sobre mim. Então, a palavra rua, já se referindo aí ao Ruach Yahvé, o Espírito de Deus, não é? O que ele faz? O profeta tem consciência de que é o Espírito de Deus que o levanta, que o conduz, que o dirige. Ou seja, as pessoas, elas não são largadas a uma espécie de fatalismo, não é? Onde elas vão caminhar por si só. É como se em momentos da vida o Espírito agisse conduzindo e dirigindo essas pessoas, porque sem essa direção elas não seguiriam esse caminho. Elas não são como máquinas que vão seguir o caminho ou um destino traçado, como se naturalmente obedecessem a um mecanicismo. Não é mecanicista a visão bíblica do mundo. Ela tem a presença desse direcionamento do Espírito que levanta, que conduz, que dirige. Não é? Não tinha tantas passagens para ver aqui. Vamos 1 Reis 18. 1 Reis 18. Essa passagem é bem legal, acho que vale a pena a gente demorar um pouquinho nela, pelo que ela significa. Primeiro porque eu acho uma das passagens mais divertidas de 1 Reis. Às vezes tem às vezes algumas passagens que você lê assim, você dá risada. Não é? Você fala, meu Deus, que situação. Então vamos lá, do versículo 1 ao 12. Depois de muito tempo, passado 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então o que ele precisa fazer? Ir até Acabe, se apresenta a Acabe, o que ele faz? Espera o quê? A chuva. Quem vai mandar a chuva? Deus. Então o que Elias fez? Versículo 2, foi apresentar-se a Acabe. A fome era grande em Samaria. Acabe chamou quem? Quem era Obadias? O mordomo. O mordomo. Veja só o que vai acontecer com esse mordomo, coitado. Obadias temia muito o Senhor. O que o texto está dizendo então? Que esse mordomo, ele tinha um temor do Senhor enorme. Mas ele trabalhava para quem? Meu Deus do céu, pronto. A vida dele não é fácil. Ele ama a Deus,
mas trabalha para um homem que odeia a Deus. Tá certo? Acabe chamou Obadias para fazer o quê? No versículo 4 a gente descobre, né? Pois quando Jezabel, quem é Jezabel? Só boa gente, né? Pois quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, quem era Elias mesmo? Ah, tá, era um profeta. Então, pois quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, o que Obadias tinha feito? Tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa caverna e 50 em outra, e os sustentou com alimento e água. Não é? É o Schindler aí do Antigo Testamento, salvando ali aqueles que estavam sendo consumados pela ira de Jezabel. Então, e ele fez isso porque ele temia o Senhor, porque ele amava o Senhor. Não é? Mas aí, versículo 5, acontece um problema, eis a questão, né? Aí agora vem a questão do nosso filme de hoje. Acabe disse a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos capim para salvar a vida dos cavalos e das mulas, de maneira que não percamos todos os animais. Distribuíram entre si a terra para percorrerem e foram a sós. Acabe foi por um caminho e Obadias foi por outro. Então Obadias está fazendo o trabalho dele, é o dia dele, ele não está fazendo nada. Ele não xingou ninguém, não brigou com ninguém, ele salvou profetas de Deus. Viu? Cara de gente boa, não é isso? Então ele está ali fazendo a obra dele, ele está trabalhando, o chefe dele mandou ele fazer, ele está fazendo o que o chefe mandou, ele está seguindo a vida dele sem mexer com ninguém. Tá? Aí, a Bíblia diz que quando ele já estava a caminho, Elias se encontrou com ele. Pronto, aí a coisa vai começar a complicar para o lado dele. Obadias o reconheceu e se prostrou em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? E ele respondeu: sou eu. Bom, a essa altura você já sabe que Elias e Acabe se amam, né? É isso mesmo? Não, eles não se amam. Então, ele está fazendo o trabalho dele, ele trabalha para Acabe, ele ama o Senhor, ele ajudou os profetas, aí no meio do caminho, recebeu uma ordem de Acabe para fazer as coisas, ele está fazendo tudo direitinho, aí me aparece quem? Elias no caminho dele. E aí Elias diz o que para ele? Vai a Acabe e manda recado. Mas olha só qual é o recado. Sou eu, vai e dize a teu Senhor, Elias está aqui. Aí o versículo 9 diz, ele porém disse: o que eu fiz de errado? Eu fiz alguma coisa errada, eu pequei contra o Senhor. O que eu fiz de errado contigo? Você quer que eu faça o quê? Por que você me odeia, Elias? É isso? Você não me ama, você quer me matar. Aí você fica estranho, você estranha por isso, né? Porque a reação dele é dessa forma, né? O que fiz de errado para entregares teu servo na mão de Acabe para ele me matar? É claro que está sendo irônico aqui ao mesmo tempo, dizendo: eu fiz alguma coisa de errado. Mas aí você pergunta: nossa, mas por que ele está achando que ele vai ser morto por Acabe só porque ele precisa dar um recado para Acabe? Ele precisa chegar para Acabe e dizer assim: olha, encontrei Elias que você está perseguindo há tanto tempo, e ele disse que está lá, na rua X, esperando por você. É só falar isso, era até uma boa notícia, não é isso? Porque essa boa notícia chega, Acabe fica feliz, pronto, agora eu vou acabar com esse cara de uma vez por todas e ponto final. Mas não é isso que inquieta Obadias. O problema de Obadias é outro. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não há nação nem reino onde o meu Senhor não tenha mandado te procurar. Ou seja, Acabe estava no encalço de Elias. Quando eles diziam: aqui não está, ele os fazia jurar que não haviam te achado. Agora tu dizes: vai, dize a teu Senhor, Elias está aqui. Poderá acontecer que quando eu te deixar, o Espírito do Senhor, Ruach Yavé, te levará não sei para onde. E quando eu der a notícia a Acabe e ele não te achar, me matará. Mas eu, teu servo, temo o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não disseram ao meu Senhor o que eu fiz? Ele dá o histórico dele. Olha, eu livrei tantos profetas. Olha como eu sou bonzinho. Por que você está querendo acabar comigo? Não é?
Agora tu dizes, vai, diz a teu senhor, Elias está aqui, ele me matará. Então Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que hoje mesmo eu me apresentarei a ele. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou isso. E Acabe foi se encontrar com Elias. O que nos chama a atenção nessa passagem é como Obadias interpreta a ação do Ruach Yavé. Qual é o elemento de incerteza? É Elias ou o Ruach Yavé? O Ruach Yavé, o Espírito do Senhor. É esse Ruach que faz com que Obadias diga assim, olha, eu acredito até, Elias, que você tem boa intenção, eu até sei que você quer ficar aqui esperando, mas qual é a garantia que você me dá de que o Espírito Santo não vai te pegar daqui e te levar para lá? Ele leva todo mundo para onde ele quer, ele vai e conduz as coisas do jeito que ele quer. Eu não tenho nenhuma garantia. Vai que eu digo lá e o Espírito Santo te leva daqui para outro lado. Eu não tenho nenhuma garantia, ou seja, o Espírito Santo é aquele que dirige e, portanto, dirige segundo uma lógica que não é a lógica dos homens. Não são os homens que dirigem o Espírito que dirige os homens. A consciência dele é de que aqueles homens que são fiéis a Deus, eles são dirigidos pelo Espírito de uma tal maneira que eles são imprevisíveis. Não por eles, mas pela criatividade do Espírito. Então, um homem guiado pelo Espírito é sempre imprevisível, porque ele não está seguindo a sua própria lógica, mas ele está sob o Espírito. E alguém que está sob o Espírito é como o Espírito, imprevisível. É dirigido por ele, e não pelo seu coração, não pelos seus planos, não por sua própria estratégia. Então aqui a palavra Ruach já apareceu designando o Espírito do Senhor como aquele que dirige. Como aquele que dirige. Tinha mais passagens, mas a gente vai ficar só por aqui. O que nos interessa agora? As passagens que vão falar desse Ruach em relação com a criação. Então vamos para a segunda parte. A primeira delas e mais importante é Gênesis 1:1. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é o protagonista da criação? Deus. Ele não se apresenta, a Gênesis não nos oferece uma origem de Deus, não é? Os gregos eles escreviam teogonias, que eram as histórias das origens dos deuses, não é? Mas o cristianismo não tem uma teogonia, porque para os cristãos Deus simplesmente não tem origem, ele é eterno, não é? Daí aquela pergunta que todo mundo faz, né? Puxa, mas se Deus é eterno, o que ele fazia antes de criar o mundo? Agostinho tem uma resposta muito sábia para isso. Ele, na eternidade, preparava uma coisa chamada inferno para colocar nele pessoas que fizessem esse tipo de pergunta. O fato é que a gente não sabe absolutamente nenhuma informação sobre o que Deus fazia antes, não é? E a Bíblia não está preocupada em falar sobre isso, mas ela está preocupada em falar logo de cara que Ele criou. Sabemos que Ele é o protagonista da criação, que Ele cria a partir do nada, então não existe uma matéria bruta, e aí Ele trabalha com essa matéria bruta já pré-existente. Esse era o problema dos platônicos. Os pais da igreja vão inclusive defender uma tese chamada creatio ex nihilo, ou seja, Deus criou o mundo a partir do nada, para contrapor o pensamento platônico que dizia que Deus criou o mundo a partir da matéria informe pré-existente. Então, os platônicos entendiam que existem dois polos na hierarquia dos seres. Deus como puro, o mais puro de todos os seres, uno, e o mais puro de todos eles, e do outro lado, o mais impuro de todos os seres, que é a matéria, mas não a matéria informada, a matéria que tem forma, porque ela já tem uma ordem. Então, tendo uma ordem, ela já tem algo bom. Mas é a matéria sem forma
que aí seria o puro caos e por isso seria a pura maldade. Como Deus, isso Platão vai defender num diálogo chamado Timeu, como Deus é a pura santidade e a matéria informe é a pura, digamos assim, a mais impura de todas as realidades, então Deus não poderia tocar essa matéria sem se tornar impuro. Então procede de Deus um ser que é menor do que ele e maior do que tudo que existe. Esse ser é um demiurgo, ele vai olhar para a mente divina como um mediador da criação, e olhando para a mente divina, porque ele é menos do que Deus e maior do que tudo, ele vai sujar suas mãos, digamos assim, colocando a mão na matéria informe, dando forma a ela com base na mente divina e formando e criando o mundo até ele atingir o estado que ele se encontra. Não é? Para os cristãos, muito do que Platão estava dizendo fazia sentido. Realmente existe um mediador da criação, mas a Bíblia diz que esse mediador da criação não é menor do que Deus. Ele é Deus. João 1, versículo 1 diz exatamente isso. Né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra, pronto. Esse é Deus indica que aquele que é o mediador da criação é Deus. Então isso já distingue a visão da criação dos cristãos dos platônicos. Um segundo momento é de que esse mediador teria colocado a mão numa coisa que já existia, e isso é o que seria o dualismo, né? A ideia de dois reinos, a ideia do reino material e do reino espiritual, como se o reino material tivesse existência independente de Deus. Não. Então os cristãos diziam que até o material é feito por Deus. Os demônios são feitos por Deus. Satanás é feito por Deus. E Deus faz tudo bom, mas as coisas boas se corrompem, e é isso que a gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar a presença do mal na criação. Deus cria todas as coisas, Ele cria todo o universo, tudo Ele traz à existência, mas aí, assim que Ele conclui os céus e a terra e tudo o que neles há, a gente descobre que tudo era bom. A gente descobre que o jardim vem de Deus, mas a gente não sabe de onde veio parar aquela serpente. Como é que ela foi parar ali no jardim? Não fala. A Bíblia não diz a sua origem. A Bíblia não diz, olha, ela veio de lá. Não fala da história dela, a gente não sabe a história, a gente não sabe nada. A gente só sabe que a serpente estava lá e era a mais sagaz de todas as criaturas. A gente não sabe de onde vem ou o que causa o mal. Mas no versículo 2, a gente descobre uma coisa importante. Era a terra sem forma e vazia. Mais uma vez aqui, esse sem forma e vazia é a influência muito forte dos gregos na nossa tradução do Antigo Testamento. Né? O sem forma e vazia, pensa aí, a matéria informe. Mas aqui a expressão é torro vavorro. O que é o torro vavorro? É a ideia, imagine o seguinte, essa expressão é usada numa situação em que algo está em desordem. Seu trabalho, por exemplo. Não é verdade? Se não tiver desordem no seu trabalho, você não precisa trabalhar. A gente tem que dar glória a Deus pela desordem. Porque o trabalho só se justifica quando as coisas estão desordenadas. Por isso, a teologia do trabalho dos cristãos surge no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Deus é que nos ensina a trabalhar, não para ganhar dinheiro, mas porque o trabalho de ordenamento dá prazer. Cristão não escolhe a profissão para ganhar dinheiro. Cristãos escolhem profissões com base nos dons que Deus deu e com base no prazer e na alegria de ordenar as coisas, para depois de tudo olhar para o que você fez e dizer, uau, como ficou legal isso aqui. Essa é a minha recompensa, não dinheiro. O cristão não pode trabalhar para ganhar dinheiro. Ele tem que trabalhar para a beleza, para a verdade, para a justiça. Quando ele trabalha para esse reino, o dinheiro vem. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí as outras coisas vêm. Essas outras coisas é o dinheiro. Mas tem gente que está buscando em primeiro lugar o dinheiro.
E onde o dinheiro está, o reino não está. O reino está em outra esfera. O reino é um tesouro precioso, e ele é maior do que a igreja, que por sua vez é maior do que todos nós. E isso é um princípio interessante, né? Deus então cria o mundo, Ele faz a terra, os céus, está tudo ali. Mas o versículo 2 diz o quê? A terra, não fala dos céus, mas a terra. O que acontece com a terra? Ela é esse torro-vavorro, é a sua mesa de trabalho, cheio de coisas ali que precisam ser ordenadas. Então, o céu e a terra estão ali, mas a terra está de um jeito que ela é inóspita e inabitável. Essa é a ideia de torro-vavorro. Um lugar inóspito, um lugar inabitável, ou seja, pessoas não conseguem morar ali. Então, para que Deus possa criar um mundo habitável para os homens, Ele precisa agora fazer o que a gente faz no trabalho. O que a gente faz no trabalho? Organize. Como que a gente organiza? Separando, não é isso? Isso aqui está misturado. Vamos separar terra, mar. Vamos separar as coisas. É isso que Deus vai fazendo nos 7 dias, nos 6 dias da criação. O que Ele faz é isso: separar as coisas, dividir as coisas, classificar as coisas, colocar elas no seu. Aí quando está tudo pronto, Ele diz assim: agora sim o homem pode habitar aqui. Aqui é um lugar habitável para o homem. E aí Ele descansa. Coloca o homem e se alegra, e é o Shabat de Deus, o momento em que Ele descansa de toda a obra feita, de toda a obra realizada. Então, nossa teologia do trabalho tem Gênesis 1 inteirinho aí para justificar o porquê a gente trabalha e por que a nossa preocupação é organizar o que está em desordem. Não é? Aqui, o caos, ele tem uma noção um tanto negativa, mas ele não pode ser entendido como algo mau. Não pode ser entendido assim como algo ruim, mas como algo que pertence à natureza da criação. Não existe criação que não pressupõe a desordem. Não é? A gente precisa desordenar para criar de novo. Não é? Como é que o Criador, quer dizer, o oleiro, faz lá em Jeremias 17? Está lá, Jeremias 17? Agora não me lembro. Não, Jeremias 17 é o coração endurecido. É o 18, é o seguinte. No Jeremias 18, ele diz lá, né, que o profeta foi levado pelo Espírito de Deus, olha aí, para a casa do oleiro. E aí, quando ele vê o oleiro, ele está totalmente entregue à sua obra. O que ele está fazendo? Criando, dando forma àquele barro, tá certo? Mas o texto diz que o barro se estragou. Ele não disse que foi por uma imperícia do oleiro. Não foi porque o oleiro não era tão bom assim. Não, era o barro, não é, que desanda ali. Mas o que ele faz? Ele continua fazendo o que ele está fazendo? Ele continua trabalhando? Não. Ele desfaz tudo para poder fazer outro vaso. Porque não tem como você criar sem você ter a desordem, sem você desmanchar. Essa capacidade de criar a partir da reordenação das coisas é aquilo que a gente faz diariamente. A criação, ela surge dessa necessidade de reordenar o que perdeu a ordem, o que não tem ordem. Então, o que Deus faz? Traz ordem. E é interessante como o versículo diz, né? Então, o torvo-vavorro é uma terra inóspita, uma terra em ruínas, inabitável. Todas as vezes que essa expressão na Bíblia aparece, ela aparece trazendo essa conotação. Como a de uma cidade em ruína, tudo está fora de lugar, fora de ordem, não há luz, apenas trevas, e o Espírito, a cena é essa. E a palavrinha, né? Como que diz lá? O Espírito pairava, né? Se a gente fosse traduzir literalmente, batia suas asas como uma pomba. A ideia ali de pairar é a palavrinha usada para animais que batem suas asas, não é isso? É tão interessante quando a gente olha naqueles pontos fundamentais de Gênesis, né? Que Deus está sempre criando, reordenando, renovando. Não é? Então, o dilúvio representa exatamente isso. Não é? Ele solta uma pomba, ela vai, mas ainda a terra está inóspita. Os homens não podem habitar. Ela volta. Mas o que é que testemunha que agora sim a terra está pronta?
quando a pomba não volta mais. Ela encontrou um lugar para pousar. Agora o mundo está novamente restaurado e pode ser habitado. Essa, então, é uma menção que a gente poderia, de alguma forma, ler a presença do Espírito do Rua nesse cenário da criação, como aquele que aparece na obra de criação de Deus, anunciando que Ele está ordenando todas as coisas para que elas possam ser habitadas. Então, parece que onde Deus vai ordenar as coisas, o Espírito está presente. Tudo novo que acontece na vida de alguém como obra de Deus, o Espírito Santo está presente. Porque Ele é o agente que testemunha o ordenamento de Deus. Então guarda isso, que isso é importante. O Espírito Santo é uma testemunha da criação de Deus. Como é que você sabe que Deus está renovando? Porque você vê o Espírito agindo. Onde o Espírito estiver agindo, Deus está renovando. Qual é o testemunho de que Deus está ordenando todas as coisas? A ação do Espírito. Onde o Espírito não age, não há nova criação. Só há criação e nova criação na presença e ação do Espírito. E isso é tão interessante, tão interessante. Eu fico querendo correr logo e vou correr. Para pensar a relação disso com a redenção. Olha que cena bonita, é a cena que a gente vai agora analisar. E já são 1h e eu tenho tempo ainda. Eu estou tão feliz que eu vou conseguir hoje. Lucas, você está preparado agora para ler essa passagem e perceber a relação de tudo que a gente falou com ela? Lucas, capítulo 3. Então, presta atenção, o que a gente viu até agora? A gente viu que Ruach tem a ver com mudança, Ruach tem a ver com alteração de cenários. Onde muda os cenários, Ruach está presente, traz, leva, conduz, ele dirige e traz vida. Não é isso? Essa palavrinha que é usada para determinar todas essas coisas, é a palavrinha que foi usada para definir o Espírito de Deus. E ela não foi escolhida à toa, porque o Espírito de Deus é como o vento, que muda todas as coisas, muda cenários, traz mudança de cenário, mas traz também coisas novas, leva coisas ruins para longe, renova, é aquele que dirige, que orienta, mas é aquele que também dá vida, aquele que faz as coisas se moverem, aquele que faz as coisas saírem da sua estagnação, tá certo? Segundo, a gente viu o mais importante, ele é o agente que testemunha a criação. Qual é o papel do Espírito então na criação? Testemunhar as ações de Deus, que são ações criadoras. Agora a gente vai analisar a redenção. E se eu dissesse para você que a ação criadora e a ação redentora, elas estão entrelaçadas pela ação do Espírito? E se eu dissesse para você que o mesmo Espírito que testemunha a criação, testemunha a redenção, porque a redenção outra coisa não é senão recriar, senão refazer, senão restaurar. Então imagine você que em todos os cenários em que o Espírito está presente, Deus está renovando tudo, renovando o mundo, renovando a ordem, colocando as coisas em ordem novamente. E isso vai acontecer no Novo Testamento, sabe aonde? Sabe qual foi o cenário que Deus escolheu para mostrar para o mundo que Ele estava renovando toda a sua criação? No batismo de Jesus. O batismo de Jesus é inimitável. Nós não batizamos como Jesus foi batizado. Nós somos batizados por conta da nossa situação, por conta da necessidade que temos de professar a nossa fé
e ao mesmo tempo de seguir em obediência ao ordenamento bíblico do batismo. Mas Jesus foi batizado porque o batismo de Jesus era uma profecia, era um momento histórico. Ali Deus está renovando toda a criação. E Lucas parece ter com muita clareza isso. Quer ver? Como isso tem a ver com Gênesis, com toda a criação? Vamos começar com o versículo 21. Depois que todo o povo foi batizado, e Jesus também, então Jesus já tinha sido batizado, correto? Aí o que ele faz em seguida? O que todo mundo esquece de observar. Ele estava orando. Lucas, de todos os evangelhos, é o que mais explicitamente revela a vida de oração de Jesus. O tempo todo Jesus estava orando. Então, Jesus é o maior argumento que você tem para orar. Se você diz assim, por que eu tenho que orar se Deus já sabe tudo? Jesus orou, então fica quieto e ora. Esse é aquele argumento, sabe, que você quando... Ele é Deus, sabe de todas as coisas e orou. Então, filho, você que não sabe nada, ora. Ora porque você tem que ter juízo para entender as coisas que a palavra de Deus diz. Se Jesus, sendo o Senhor de toda a criação, não é? Mediador de tudo, orou, quem é você para não orar, criatura? Ora, mesmo sabendo que Deus vai fazer tudo. Então ele orava, e aí o céu se abriu. O céu se abre para quê, gente? Para o Espírito Santo descer sobre ele. Com que forma? Como a de uma pomba. Não é? Que aqui tipifica aquela pomba que na recriação, na redenção do mundo, depois do dilúvio, estava ali, testemunhando um novo mundo criado por Deus. Então desce aquela pomba ali, como testemunha. E a grande pergunta é, testemunha do quê? Do que virá a seguir, da palavra de Deus. A palavra de Deus vem rompendo e dizendo, tu és o meu filho amado, em ti me aprazo, tenho prazer, tenho alegria. Então, Jesus ouve a palavra de Deus, e ao ouvir a palavra de Deus, essa palavra é testemunhada pelo Espírito Santo. Jesus não só ouve, mas conta com o testemunho do Espírito Santo que estava ali, como testemunha da declaração de Deus acerca de Jesus, de quem Jesus era. E aí acontece algo curioso. Minha filha sempre pergunta para mim, papai, por que tem genealogia na Bíblia? Porque ela sempre, e ela estava lendo numa época Neemias. Ela, coitada, filha, leia, uma hora você vai entender todas as coisas. Tudo um dia vai ficar claro para você. Por enquanto, leia, apenas leia. Papai, mas é muito nome. Então, é isso mesmo, vai ficar pior. E a gente se pergunta, por que tem genealogia na Bíblia, né? A genealogia existe porque ela aponta para o quê? Para as origens. Aponta para o quê? Boa, é isso mesmo, para as origens. Muito bem, aponta para as origens. Você já parou para perceber que todos os evangelhos começam com genealogia? Mateus começa com genealogia, não é isso? Mas Lucas, o que ele faz? Não começa com genealogia, mas ele põe a genealogia onde? Onde há realmente um começo. No ministério de Jesus. Começou um novo mundo. Começa a genealogia exatamente ali. Segunda coisa importante. Você notou que essa genealogia é diferente? Ela é invertida. Ela é regressiva. E ela vai de Jesus até quem? Até Adão. Então pense você que ele acabou de ouvir que ele era o quê? O Filho de Deus, da boca de quem? De Deus. E aí agora vem a genealogia, que vai de Jesus, o Filho de Deus, até chegar no versículo 38, que é onde a gente descobre Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão, Filho de Deus. A expressão literal que está ali é Filho de Deus, o Adão de Deus.
que Lucas quer contrastar aqui, minha gente. Jesus com Adão. Então Deus cria todo mundo, cria todas as coisas, cria Adão. E depois de criar Adão, o que Deus faz? Um pacto com ele, coloca ele num jardim e coloca ele num período que os teólogos chamam de período probatório, onde ele estará sendo provado. O que acontece com Jesus logo em seguida? Ele é colocado não num jardim, mas ele é levado... não, você precisa ler de novo. O que diz o texto? Capítulo 4, versículo 1. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado. O que é esse? O que é esse levado pelo Espírito, senão aquele mesmo Ruach Yahvé que leva o profeta de um lugar para o outro, que vai conduzindo todas as coisas, que vai reordenando todas as coisas, que dirige todas as coisas para que elas sigam exatamente o curso que Deus quer que elas sigam. O agente que dirige, o agente que conduz, conduzindo Jesus para o deserto. E Mateus ainda é mais radical. Mateus faz questão de, no capítulo 4, versículo 1, dizer que ele foi levado pelo Espírito com a finalidade de ser tentado pelo diabo no deserto. Então aqui nós vemos o nosso Adão, o Adão que representa o povo de Deus, o novo povo de Deus. Esse Adão que representa o novo povo de Deus. E então agora esse Adão, ele vai passar pelo seu período probatório, vai passar pelo seu jardim. Só que o jardim de Jesus é o contrário do jardim de Adão. O jardim de Adão é um jardim frutífero, é um jardim de abundância, é um jardim de plenitudes, é um jardim de perfeições, é um jardim de delícias. O jardim de Jesus é um deserto, é escasso, é vazio, é soturno, só tem pedra. E tinha que ser assim o jardim de Jesus. Só Jesus poderia ser tentado no deserto. Adão não poderia. Nenhum de nós poderíamos ser tentados no deserto. Afinal de contas, quem de nós, perambulando pelo deserto, olharia para uma pedra e diria assim: essa pedra com um pouquinho de ketchup ia ficar uma delícia. Deixa eu transformar ela agora num pão. Não. Ninguém aqui poderia ser tentado no deserto, porque ninguém aqui sabe o que é poder transformar pedra em pão. Para você entender o que foi a tentação de Jesus, você precisa saber que ele poderia, com a sua ordem, transformar aquele deserto num jardim. Que ele poderia, num só momento, mudar todos os quadros e vencer aquela tentação sem nenhum esforço. Mas a tentação de Jesus é exatamente a de confiar em Deus no deserto e resistir à maior e mais terrível de todas as tentações. E para a gente entender essa tentação, peço que você me guarde isso, porque eu preciso voltar para aquela questão lá, sabe, que Agostinho perguntou, o que Deus fazia antes da criação? Alguns teólogos, e eu concordo com eles, acreditam que antes de tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram uma aliança. Todas as alianças que existem na Bíblia, todas elas refletem essa aliança primeira de Deus. Todas as alianças que existem, a aliança que Deus faz com o homem, a aliança que Deus faz com a igreja, todas as alianças que Ele faz, refletem essa primeira aliança. Essa aliança que é fruto da doação. Alguns teólogos, pais da igreja, chamavam essa teologia de teologia pericorética, ou a pericorese, que caracteriza pela seguinte ilustração. Imagine você que nenhuma das pessoas da Trindade estão pactuadas para tomar, mas para dar. Qual é o pacto da Trindade? Doação.
Então todas elas estarão envolvidas num movimento de doação e nunca de tomar, nunca de pegar, mas é sempre o movimento da ceia, o movimento de receber. Ninguém pode chegar numa mesa da ceia, pegar o pão, pegar o vinho. Não pode. A ideia de receber na hora da ceia os elementos é a ideia de você estar ali recebendo algo que lhe foi dado, não que você foi lá e tomou. Alguém tem que te servir, por isso que os pastores vão lá, distribuem a ceia, aí depois eles param, aí troca, aí diz, não pode esse negócio chegar, não, agora eu vou lá e pego o pão e pego, não pode fazer isso. A ideia ali é de que ninguém pode receber o pão e o vinho, ninguém pode tomar o pão e o vinho, mas todos na igreja têm que receber. Por isso, o pastor, ele tem que entregar e depois tem que esperar para receber. Mas ele não pode chegar lá e tomar, ninguém pode fazer isso. Isso simboliza o pacto da Trindade. Nenhuma das pessoas da Trindade poderiam tomar, mas só poderiam dar. E qual é a beleza do pacto? Se todas elas derem, todas elas vão ter. Você não precisa tomar quando todo mundo dá. Porque se todo mundo dá, todo mundo recebe. Esse foi o pacto da Trindade. E aí, tem um teólogo que eu gosto muito, chama-se Michael Reeves. Ele escreveu um livro chamado Deleitando-se sobre a Trindade. Você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. Maravilhoso. E ele diz assim, a gente não pode acreditar que Deus um dia estava assim, solitário, dizendo, puxa vida, sozinho aqui, sem nada para fazer, sem ninguém para conversar, acho que eu vou criar o homem. Não, Deus não fez assim um dia, ele falou assim, não publicou, na eternidade. Deus solteiro procura a criação não fumante, a fim de relacionamento profundo. Não. Deus não criou o mundo por necessidade, ponto. Isso aqui não é resultado de uma necessidade de Deus. Deus não era carente de nada. Então Ele não cria o mundo por carência. Aí vem a pergunta, então Ele cria o mundo por quê? Por transbordamento de amor. Eles estão se doando de uma tal maneira que essa doação transborda. Por isso que a igreja precisa entender isso. Ela vai se doando, ela vai cuidando um do outro, mas não pode parar. Ela não pode reter entre ela vai ter que transbordar. E quando ela transborda, ela abençoa o seu entorno, abençoa ímpio, abençoa tudo que está do lado. Ela não pode se centrar em si mesma, ela vai transbordando, aquela doação não se prende, ela não retém as coisas, ela transborda, é a lei do transbordamento. Então transborda na criação, e a criação responde o transbordamento numa árvore, por exemplo. Agostinho, no livro chamado De Trinitate, que fala sobre a Trindade, ele chega a mostrar como uma árvore, ela representa a imagem da Trindade. Você já parou para imaginar que nenhuma árvore come seu fruto? Toda árvore doa um fruto. Toda a missão de uma árvore é produzir algo. Nunca comer seu fruto, mas produzir algo. Quando Paulo vai lá dizer em Gálatas sobre o fruto do Espírito, lembram disso? É a ideia de que o Espírito de Deus atua na igreja, segundo o padrão do pacto salutis, o pacto da Trindade. O que ele faz? Ele produz o fruto do Espírito em alguém, que deveria ser visto como uma árvore. Então a obra do Espírito na sua vida não é para você. Por isso você não pode chegar a dizer, Senhor, me dá o fruto do Espírito. Deus não vai dar o fruto para você não, infeliz. Ele vai fazer em você um fruto para o outro ser abençoado. Quem vai ser abençoado é o outro, não é você. Deus só vai fazer algo em você para abençoar o outro. E se você quer ser abençoado, ore para que o Espírito de Deus produza o fruto dele em outra pessoa. Porque se essa pessoa que está do teu lado, o Espírito Santo produzir nela um fruto, você vai poder colher esse fruto, porque ele foi para você. Então o fruto do Espírito é a obra que o Espírito faz numa comunidade, derramando sobre as pessoas dádivas, não para elas mesmas, mas dádivas por elas, para que por elas a congregação seja abençoada. Por isso que a teologia da prosperidade ela é uma interpretação equivocada das Escrituras, porque ela quebra o pacto
do transbordamento, ela não é próspera. Ela é gananciosa, ela retém, ela transforma você no Adão lá do Éden, que quis travar tudo e foi o responsável pela interrupção do transbordamento de amor da Trindade. Note que a Trindade transbordou no mundo, o mundo está se doando, o homem agora está nessa dança da Trindade de doação, e aí surge quem? O teólogo liberal aparece pela primeira vez no Jardim do Éden, na forma de uma serpente. E é sempre assim. O teólogo liberal aparece sempre dizendo, não é bem assim que está na palavra. Lá no original. Então ele já chega dizendo, aí não é bem a palavra de Deus, tá? Isso aí não é bem Deus falando. Não, isso é outra coisa. Tem uma teoria aí que explica que são documentos, etc. e tal. E você cai igual patinho, igual Adão, igual Eva. Porque é isso que Satanás mais trabalha na vida da igreja. O esquecimento da palavra de Deus. E então, quando o homem esquece da palavra de Deus e quebra o pacto, ele quebra justamente não porque ele quis doar, mas porque agora ele quis tomar a glória que era só de Deus. E o prazer dele não estava mais como o prazer do Espírito estava em glorificar o Pai, e o Pai glorificar o Filho, e o Filho glorificar o Pai e o Espírito e o Pai glorificarem o Filho, e nessa dança da Trindade, como vai dizer o Tim Keller, um glorifica o outro, um sempre enaltece o outro, então esse transbordamento chega no homem, e agora o homem tem que devolver, entrar nessa dança da Trindade, ele tem que participar dessa dança, não como uma quarta pessoa da Trindade, mas como a criação participou, como a própria criação respondeu esse transbordamento doando-se. Então o homem tinha que entrar nessa dança da Trindade e também doar-se a Deus, glorificar o Pai, glorificar o Filho, glorificar o Espírito. Mas não, ele quis glorificar a si mesmo, ele quis enaltecer a si mesmo, ele quebrou, ele reteve o transbordamento. Então, de Adão surgiu um povo rebelde, mas no batismo de Jesus, Deus nos ensinou como Ele cria um novo povo. No batismo de Jesus, Ele criou um novo povo. E esse povo nasce agora do homem que venceu a serpente, não em um jardim florido, mas de um homem que obedeceu e resistiu à tentação de reter tudo a si num deserto. E a serpente, na primeira vez que aparece, diz a Jesus, se és o Filho de Deus. Gente, o que ele acabou de ouvir? Ele acabou de ouvir o céu se abrir, a testemunha da criação descer, para testemunhar agora, não a criação, mas a redenção do povo de Deus, para testemunhar agora, como Deus cria novamente um povo para a sua glória. E então, ele ouve a voz de Deus que diz, tu és meu filho amado que me dá prazer, e o Espírito Santo está ali para dizer a Jesus, eu estava lá presente, eu vi, você é o Filho de Deus. E então agora ele é levado por esse Espírito ao deserto, e Satanás questiona justamente a palavra de Deus que foi dita agora, e ele vai questionar, minha gente, não só no início do ministério de Jesus, ele vai questionar do início, até o último minuto da obra terrena de Jesus, quando ele está ali na cruz, e a antiga serpente, que apareceu no início do ministério de Jesus, dizendo, se és o Filho de Deus, agora apresenta mais uma vez a sua tentação na cruz, no deserto de Jesus que não acaba nunca, e no meio da dor, no meio do seu sofrimento, a serpente diz mais uma vez, se você é Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. O que a serpente sempre quis, e no que a serpente sempre investe, na quebra do transbordamento. Salva-te a ti mesmo, transforma essa pedra em pão, para você mesmo,
Faz um milagre para você usufruir desse milagre. Não tem ninguém aqui, ninguém está vendo. Transforma essa pedra, use o seu poder para você mesmo usufruir dele. Use o seu poder para si mesmo. A maior tentação foi essa, e Jesus venceu. Não usou o poder para si mesmo. Não mudou a ordem das coisas para usufruir de vantagens sobre elas e, portanto, fazer com que aquele movimento de doação se tornasse agora usurpação. Jesus não colheu o fruto da serpente. Ele não comeu o fruto da serpente. E então, esse Jesus que venceu a serpente no seu jardim desértico, no seu deserto, esse Jesus cria um povo. E o que é mais curioso, tem uma personagem que está presente o tempo todo ali, o Espírito de Deus. Foi ele que estava no dia em que Jesus foi batizado, que ouviu a voz de Deus dizer: tu és meu filho amado. Foi ele que conduziu ao deserto. E agora, Atos 1, versículo 8, a palavra de Deus diz: mas recebereis poder ao descer. Poxa, meus irmãos, como não entender que o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus é o mesmo Espírito que desce agora sobre a igreja, convocando essa igreja a entrar na dança da Trindade. E o que é a dança da Trindade? Senão o testemunho da Trindade, não de si mesmo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você não vai falar de si. Você não vai fazer a obra para si. Você vai fazer o testemunho da glória de Deus na obra de Jesus. O Espírito Santo está dançando para Jesus. E desce em Atos, ele explicitamente diz que ele descerá sobre a sua igreja, convocando a sua igreja para entrar nessa dança. Jesus já havia dito isso lá em João, quando ele disse que eles não deveriam se preocupar, que ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, que o mundo não vê. E aí Jesus diz algo tão significativo sobre o Espírito. Ele diz assim: ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar daquele que enviou. Ele não vai testemunhar de si mesmo, mas ele vai testemunhar de Jesus Cristo, porque a sua obra, a obra do Espírito Santo, não é glorificar a si mesmo. O pacto do Espírito é o pacto de glorificar a Jesus Cristo. E você vai ver o Espírito Santo agindo na igreja. Não quando essa igreja tem uma série de manifestações, mas quando tudo o que acontece nessa igreja, com manifestação ou sem manifestação, faz com que Cristo seja visto. Porque se Cristo não for visto, não há ali o Espírito de Deus. Porque o prazer do Espírito Santo sequer é chamar a atenção para si mesmo. Packer tem um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. E tem aí para vender esse livro, é maravilhoso. Só que eles mudaram o nome, eu não lembro agora o título que ficou. Agora está um fogo na capa assim. É o poder do Espírito? Caminhando no poder do Espírito. E antigamente era na dinâmica do Espírito. Se você tem um na dinâmica do Espírito, é o mesmo livro. Só que esse ele foi revisado, eles arrumaram lá algumas coisas que precisavam ser arrumadas no texto. Nesse livro o Packer diz assim: se você encontrar o Espírito Santo e dizer assim: Espírito Santo, eu vim aqui hoje para te buscar, ele vai dizer: filho, vai ler a Bíblia. Você não entendeu a Bíblia, não é para me buscar. Busca Ele. Não vem atrás de mim não, vá atrás dele. Eu quero que você busque ele. Vá atrás de Jesus, vai olhar para Jesus. Pega tudo que você tem, coloca do lado da cruz de Jesus. Coloca todo o seu olho em Jesus Cristo. Então todas as vezes que pessoas estiverem vendo Jesus, sendo convertidas por Jesus, sendo alcançadas pela palavra de Jesus, ali estará o Espírito Santo de Deus agindo. Porque a missão do Espírito não é falar de si mesmo, mas falar daquele que o enviou. E quem o enviou foi Jesus Cristo. Então,
o Packer, nesse livro, ele defende a ideia que eu também concordo, de que o Espírito, portanto, ele seria uma espécie de holofote. Não é? E o holofote é uma coisa maravilhosa, é como se a igreja tivesse que para entrar na dança do Espírito Santo, ela tivesse que imitar o próprio Espírito. E imitar o próprio Espírito é ser o holofote, não ficar no centro do holofote, tá? É a arte do desaparecimento. É como o vento, que ninguém vê, mas vê a mudança do cenário. Vê as coisas sendo mudadas, vê tudo sendo transformado. Mas o vento está ali, ele está presente, mas as pessoas não veem ele. Assim deveria ser a igreja de Cristo Jesus. Uma igreja que desaparece o tempo todo para Jesus aparecer. Ela seria como um holofote que não traz luz para si mesmo, porque o objetivo do holofote é iluminar aquilo que precisa ser visto. Assim como o Espírito ilumina Jesus, a igreja deveria dar seu sangue, sua vida, para que Jesus fosse visto por todos os homens. E aqui há alguma coisa de errada com o povo de Deus. Por que, meus irmãos, o povo de Deus aparece tanto e não Jesus Cristo? O que acontece com o povo de Deus hoje, se não uma espécie de derrota sempre presente, que mais nos assemelha ao primeiro Adão do que o último Adão, que mais nos assemelha àquele que, tendo tudo, falhou tendo tudo, e não aquele que, vivendo e andando no nada, conseguiu obedecer em tudo a palavra de Deus. Eu acho que tem uma resposta para isso. Somos gananciosos. Somos uma igreja que não aprendeu a dança da Trindade e que não aprendeu com o Espírito que a sua missão não é ganhar, a sua missão é perder, doar, entregar. A igreja não pode ser um lugar de lucro. A igreja é um péssimo negócio. É um negócio para gente que perde e não para gente que ganha. A igreja é o lugar onde o Espírito Santo move pessoas a perderem parte de sua paz e plenitude, para deixar essa plenitude com alguém que não tinha paz e plenitude. A igreja é lugar de pessoas que vão sacrificar sua paz, seu tempo, sua vida, para que uma outra pessoa seja abençoada, seja cuidada. Igreja é lugar de gente que ama perder, porque descobriu que melhor é dar do que receber. Essa é a dança da Trindade. Essa é a dança que o Espírito Santo dança e convida a igreja a dançar. A dança da doação, a dança da entrega. O Espírito Santo é, por assim dizer, o holofote oculto que focaliza a sua luz no Salvador, fazendo-o resplandecer. É como se o Espírito estivesse de pé por trás de nós, lançando luz sobre o nosso ombro, sobre Jesus que está à nossa frente, olhando para nós. A mensagem do Espírito para nós nunca é: olhe para mim, escute-me, venha a mim, conheça-me, mas sempre: olha para Ele, ouça-o, escute suas palavras, vá a Ele, tenha vida, conheça-o e prove o seu dom de alegria e paz. Faltam 10 minutos. Dá para aguentar mais 10 minutos? Agora é uma questão de honra, irmãos. Eu
Eu sempre chego aqui e eu já faço apelo. Mas não é a hora de fazer o apelo. Essa não é a hora ainda. É o final ainda. O apelo tem que vir depois disso aqui. Por quê? A grande pergunta é, perdemos a noção da doação. Não conseguimos mais doar. Só queremos ganhar, conquistar, ter e obter. Por quê? A explicação disso está na frieza espiritual. A frieza espiritual, ela não é perda de salvação. A frieza espiritual, ela pode ser configurada como uma perda da segurança da salvação, mas não a perda da salvação. Cristãos podem perder a segurança da salvação, podem não mais confiar na palavra de Deus. Em geral, quando isso acontece, elas não conseguem mais confiar no testemunho do Espírito. Aquele testemunho interno do Espírito, aquela convicção interna do coração de que ela é filha de Deus, de que ele é filho de Deus. E um cristão pode, durante a sua caminhada cristã, perder essa segurança. Em geral, quando ele perde essa segurança, ele perde toda a fonte de renovação e avivamento espiritual. O que fazer? Tem um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Haja ruach. Você se torna aquilo que adora. Nesse livro, o Greg Beale, ele trabalhou uma teologia bíblica da idolatria. E a defesa dele, que é a que eu também me aproprio nessa manhã, é aquela que entende que o único pecado da igreja, que é a causa da sua frieza espiritual, é a idolatria. É o único. Vocês viram o que eu disse? É radical isso. Não tem um segundo, não tem um terceiro, não tem um quarto motivo. É um só o motivo. Se você está enfrentando frieza espiritual, é só uma razão a que explica a sua frieza espiritual. Você é um idólatra. Ponto. Não tem outra explicação para isso. A única explicação para a frieza espiritual do povo de Deus é a idolatria. A idolatria, ela torna o povo de Deus insensível para Deus, insensível para a ação do Espírito, insensível para o testemunho do Espírito. É como se o povo de Deus secasse e fosse como uma pedra. E pedra não recebe o Espírito. O problema de Israel era a adoração de ídolos, diz o Greg Beale. Isaías tende a anunciar aos idólatras que eles se mantiveram tão impenitentes em relação ao culto dos ídolos que Deus ia torná-los insensíveis espiritualmente, inanimados e sem vida espiritual, assim como os ídolos. Então, qual é o juízo de Deus para o povo idólatra? Frieza. Então esqueça, a frieza não é uma vontade do seu coração, a frieza é juízo de Deus. A frieza não é você que se tornou frio, a frieza é claramente um juízo de Deus sobre você. A frieza não é assim, eu me tornei frio porque eu quis tornar frio. Não, filho, você está sob o juízo. A idolatria implica o juízo da frieza espiritual. Em que medida isso se aplica? Deus está falando por intermédio de Isaías, seu profeta. Você gosta de ídolos, Israel? Pois bem, vai ficar igual a um ídolo, e esse é o seu castigo. O castigo do idólatra é se tornar como o ídolo. Ídolos não têm vida. Ídolos não têm aquele elan vital que faz com que eles se movam. Eles são como estátuas que não piscam, que não se movem. Podem parecer, podem se assemelhar. Se olha e diz assim, puxa, é um crente, mas não tem vida, não se move. Em Isaías, capítulo 6, versículos 8 a 10, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: que enviarei, quem há de ir por nós? Isso acontece quando o profeta tem uma visão de Deus.
E ele fica desesperado, não é isso? Por isso que essa coisa, eu vejo Deus, cuidado, irmão. Você vê Deus, tem que ficar com tremor e temor. Porque você viu Deus. Ah, não, vi Deus ali, falei com ele hoje de manhã. Não, filho, você não viu Deus, você viu qualquer coisa, menos Deus. Se você visse Deus, você nem estaria do jeito que você está agora. Então, quando ele viu Deus, a reação dele foi outra. E agora? Sou um homem pecador, habito no meio de um povo impuro. Pronto, agora já era. É a morte chegando. Deus veio me pegar. E ele começa a falar, né? E essa é uma coisa interessante do texto, né? A gente, quando fica nervoso, a gente fala mais, né? Quando a gente está em tensão, apavorado, em vez de se calar, a gente fala muito. E quem fala muito não consegue ouvir. Então o agente do fogo vai lá e queima a língua do profeta. Agora fica quieto aí. Aí ele escuta a voz de Deus que diz: quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele faz no plural. Não é? Quem vai entrar nessa dança? É como se ele não estivesse dizendo aquilo para Isaías, gente. É como se aquela voz estivesse sendo dita para todos os homens. E todos os homens ouviriam essa voz, se eles não fossem surdos. Parece que Isaías foi curado da sua surdez, enquanto o povo não. O povo não consegue ouvir. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Mas Isaías ouviu. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E então, disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Que bênção, né, para um pregador que está começando agora, receber essa mensagem. Sua missão, meu jovem profeta, é pregar para um povo que vai ouvir o que você está dizendo, mas não vai entender nada do que você está falando. Você vai falar e eles não vão te ouvir. Você vai desverde e eles não vão perceber. Eles estão os ouvidos, os olhos, eles não estão conseguindo perceber nada. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Sabe qual é a pior miséria de todas as misérias? É a miséria daquele que não consegue perceber a sua própria miséria. O miserável não é o miserável. O miserável é aquele que miserável não consegue perceber que é miserável. Mas o Espírito Santo é aquele que começa uma obra maravilhosa. E a primeira obra do Espírito Santo não é converter você primeiramente, mas é curar você dessa cegueira. E aí você enxerga a sua miséria. Porque quem não enxerga a sua miséria se acha bom, se acha legal, se acha justo, se acha que está tudo bem, não precisa mudar nada. Mas quando o Espírito Santo cura, o sujeito já se desespera. Ele já levanta as mãos e diz: Senhor, me salva, porque eu não consigo sair dessa sozinho. Enquanto você não consegue levantar essas mãos que você tem aí, desesperadas para Deus, clamando por santidade, clamando por Deus, teu coração está duro, teu coração está insensível para Deus. Suas mãos só se levantam para Ele, se o teu coração desesperar por Ele. E aí, se isso acontecer, você já não é mais miserável. Porque um miserável jamais levantaria suas mãos, clamando por misericórdia e graça de Deus. Por que a gente diz isso? Em Isaías 2, 7, 8, a gente sabe o motivo desse juízo de Deus. Olha o motivo. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Esse é o problema do endurecimento do coração do povo de Deus. Idolatria. Eles idolatram e por isso têm o seu coração frio. Por isso estão frios para Deus. São insensíveis para Deus. Se você não consegue mais sentir prazer nas coisas de Deus, é porque você encontrou alguma coisa que está te dando mais prazer, mais alegria. É simples assim. A conta se fecha assim.
Então o Salmo 115 parece estar presente nesse juízo, porque o que ele diz? Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos nele confiam. Então, aquele que adora um ídolo se torna insensível, se torna, portanto, incapaz de ouvir as coisas de Deus, de receber a palavra de Deus. O idólatra não tem sensibilidade para Deus, por isso ele não consegue ouvir a voz de Deus e corrigir seus maus caminhos. Ele não está mais sensível, ele racionaliza o pecado, ele torna o pecado uma coisa bíblica. Ele consegue fazer um milagre de fundamentar biblicamente o seu pecado e continuar dormindo todos os dias achando que ele é a pessoa mais incrível do reino, até que aparece um irmão abençoado, usado pelo Espírito Santo de Deus, se chama Natã, olha para ele e diz: tu és esse homem. E aí ele acorda e diz assim: é verdade. E aí aparece Salmo 51. Salmo 51 só acontece porque aquele que era miserável e não sabia descobriu sua miséria. Não existe Salmo 51 até você descobrir sua miséria, até te botar em um espelho e você enxergar quem você realmente é. O Espírito Santo é que faz isso. Enquanto isso não acontece, somos insensíveis e usamos a palavra para nos abençoarmos, para nos entregarmos a nós mesmos. E por fim, e por último, Ezequiel 37, 1-14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou. Que legal isso, não? Me levou pelo Espírito do Senhor. Você já sabe, então, todo o contexto do que significa isso, certo? Então, esse Espírito que faz a obra de Deus, vai conduzindo as coisas, ele leva o profeta do Senhor e deixa ele aonde? No meio de um vale que estava cheio de ossos. E o que o Espírito faz com ele? Não deixa ele só olhar, faz ele andar por esses ossos, né? E ele descobre que eram muito numerosos na superfície do vale. E ele descobre que eles estavam... Como é que descobre que estava sequíssimo? De repente ele pegou um daqueles ossos e ele esfarelou na mão deles. Faço uma pergunta lógica. Se eles estavam sequíssimos ao ponto de se transformar em pó, a morte daquele exército que estava ali tinha acontecido há poucos instantes ou já faz muito tempo? Ótimo. Então a primeira coisa que a gente descobre é que a situação daquele exército era de morte, e não de morte há pouco tempo, mas de uma morte há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos instantes anteriores. Certo? Então o estado está aí. Representa um povo que não está frio para Deus ontem, mas que já faz tempo que está frio, faz tempo que está seco. E aqui a gente precisa fazer uma diferença enorme entre, por exemplo, uma folha que se desconecta de uma árvore e uma folha que com o tempo fica seca. Percebem a diferença? As duas estão mortas, só que uma ainda guarda os efeitos daquela conexão. Esse é o problema de quem se afasta de Deus. Não consegue perceber que já está morto, porque ainda vive sob os efeitos da graça de Deus. Então ele já está longe de Deus, mas ainda ele percebe, ele ainda é sensível para as coisas de Deus. Então ele ainda tem ali a presença, ele tem coisas ali que ainda ficam marcantes, então ele se engana. Ele facilmente se engana, ele acha que ele está bem, ele acha que está legal, ele acha que está tudo em ordem, só que o tempo vai mostrar que não está em ordem, ele vai secar, é só uma questão de tempo. Então ele perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E ele aqui não foi nada, assim, digamos assim, um profeta do fogo, né? Ele não chegou e disse assim: claro, eu vou determinar, e agora eu vou dizer, levanta e anda, e vai levantar todo mundo. Não. É aquele que começa com Deus dizendo, Barnacha, ou seja, mortal, finito, homem. Chama ele pela sua natureza, ó homem, acaso poderão reviver esses ossos?
E ele diz: Senhor, Deus, tu sabes. Se pode reviver, pode, mas não é das mãos do profeta, mas é das mãos de Deus, e depende só de Deus para que esse exército viva. Jonas, eu acho que eu sou frio. Não está nas suas mãos mais. Não está mais nas mãos de homem nenhum. Você está nas mãos de Deus. E só a vontade dEle, só a mão poderosa dEle, só o seu Espírito poderá trazer vida a você. Mais ninguém, mais nada nesse mundo. Então me parece que a gente precisa chegar ao desespero último, no momento em que não há mais nada, para que a gente possa clamar a Deus como de um ventre de um peixe, e dizer: Senhor, salva-me, porque as algas marinhas me enforcam, e eu vou perecer se a tua mão não me alcançar. Disse-me ele: profetiza esses ossos, e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Que incrível, não? Pregador abençoado. Imagina, Deus deu para ele uma plateia maravilhosa. Agora você vai se realizar. Pregue para um bando de ossos secos. Imagina que situação ridícula. Imagina, um monte de osso seco, eu vou pagar, vou falar, eles não vão ouvir. Mas é isso mesmo. É isso que os pregadores deveriam fazer na igreja. Pregar para pessoas que não ouvem. Pregar para pessoas que não entendem. Mas não é assim, achando que... nós não somos gnósticos, meus irmãos. Tem um gnosticismo de púlpito hoje que é incrível. Esse gnosticismo que alcança tanto uma igreja neopentecostal como uma igreja tradicional, de calvinistas desenfreados. Esse gnosticismo que diz assim: se você entender o evangelho, pronto. Quem disse que a palavra de Deus é só entendimento? A palavra de Deus é poder. É poder. Quem acredita que Deus criou o mundo falando, não pode duvidar do poder de Deus quando alguém prega a sua palavra. Não é só intelectual, não é só entendimento, é reverberação do Espírito no coração, no interior de alguém. Quando alguém prega, é o poder de Deus que está ali se manifestando. É o poder de Deus que traz vida. A gente não pode entender que a pregação se reduz a uma aula. Não se reduz a uma aula, não se reduz a um entendimento, a um argumento, senão a gente poderia contratar pessoas para explicarem a Bíblia para a gente. Mas não é isso. O que acontece quando as pessoas pregam a palavra de Deus é que o Espírito Santo de Deus atua por meio dessa palavra. Não é a mesma coisa que abrir qualquer outro livro e ensinar o que está no livro. A mesma coisa não é a palavra de Deus, algo que a gente ensina e as pessoas entenderam, então ok. Não é só entendimento, ela tem que ser o poder que quebra a nossa surdez, que quebra a nossa sensibilidade. E por isso, por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você esteja pensando assim: Jonas, eu preciso da renovação do Espírito, eu preciso de restauração do Espírito, mas eu não tenho vontade nenhuma de ir para a igreja. Meu irmão, não tem saída, vá para a igreja sem vontade. Eu estou ouvindo a palavra e não estou sentindo nada. Não é para... Fique quieto, ouça a palavra, se expõe à palavra. Só o fato de você estar ali, no meio da congregação, a palavra de Deus vai fazer o seu efeito. Você é um osso seco, e Deus levantou pregadores para pregarem para você. E uma hora, vai surgir o barulho incrível de ossos juntando com ossos. Vai crescer carne, e de repente está ali, como Adão, prontinho, mas falta urua. Então profetiza, e diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Fiz como Deus me ordenara, e se colocou em pé um exército sobremodo numeroso. Então disse o Senhor: não é essa, não é esses, não são esses a casa do Senhor. Não é isso que eles dizem. Pois eu farei eles saírem da sua sepultura. Meus irmãos, o povo estava morto ou estava vivo? Depende, né? De um lado eles estavam vivos, do outro eles estavam mortos. Então Deus não está falando ali da morte física. Deus não está falando de que eles estavam literalmente mortos. Deus estava falando que eles estavam tomados de idolatria. Idolatria mata, torna a gente surdo. E só a palavra de Deus, pregada, anunciada e usada pelo Espírito Santo,
pode trazer renovação e avivamento numa igreja. Por isso você pode fazer qualquer coisa, pode pular, pode pintar e pode bordar, mas se não pregar a palavra de Deus, não vai ter morto ressuscitando, não vai ter ossos se juntando com ossos, não vai se colocar em pé uma igreja gloriosa. Só se coloca em pé uma igreja gloriosa com a palavra de Deus, com a exposição da palavra de Deus. E essa exposição da palavra de Deus é a exposição que se faz com fidelidade e não com criatividade. Deus não quer que seus pregadores sejam criativos, Deus quer que eles sejam fiéis. Você não tem que criar uma coisa, você tem que ser fiel ao que a palavra está dizendo. E o Espírito vai fazer o que Ele faz, e você vai fazer o que tem que fazer. Ah, mas eu não encontrei nada de interessante para ensinar para a igreja hoje. Meu filho, Deus não pediu para você achar interessante o que Ele está pregando, você tem que falar o que Ele falou para pregar. Se fosse assim, a gente não ia pregar, porque Ele nos deu a mensagem, a pior mensagem para pregar é a nossa. Porque a nossa diz para as pessoas exatamente o que elas não querem ouvir. A melhor mensagem seria, gente, tem uma coisa muito maravilhosa aqui, vem, círculo, tudo aqui, vem. Essa vai conquistar todo mundo, mas Deus nos deu uma mensagem terrível. Terrível. Uma mensagem que tem que confrontar as pessoas. E ela começa confrontando a gente que não quer confrontar ninguém. Deus nos deu uma palavra confrontadora. E que a gente diz assim, se eu disser um negócio desse, o cara vai bater em mim. E o Espírito está dizendo, não, filho, se você for fiel e pregar, esse coração duro, esse coração de pedra vai mudar. Vai se tornar um coração de carne. E quando o coração é de carne, o Espírito de Deus habita. Não tem como o Espírito de Deus habitar a pedra. Por isso existem pedras e existem crentes que são como folhas. Ou folhas vivinhas, porque estão conectadas nas árvores, ou são folhas que foram desconectadas das árvores e que são verdes, mas já estão murchando. Ou uma folha seca. Se você é uma folha, não importa qual seja, a murcha ou a seca, há uma esperança para você. Só não há esperança se você é pedra. Porque se você é pedra, você não pode ser avivado. Porque sequer você foi feito para viver. Só há avivamento para aquilo que um dia viveu. Só há avivamento para aqueles que podem experimentar a vida do Espírito e apagaram essa vida. Por isso, avivamento é para crente e não para ímpio. Renovação é para o povo de Deus e não para pessoas que não creem e não estão debaixo da aliança com Deus. Renovação é para o povo de Deus. E o agente da criação é o mesmo agente da redenção. Assim como ele cria e testemunha a criação de Deus, e testemunha a redenção de Deus, tanto na criação do mundo por Deus, como na renovação do mundo por Jesus, ele testemunha a redenção da sua vida pela obra vicária de Jesus. E o nome disso é regeneração. O Espírito Santo transforma coração de pedra em um coração de carne, um coração que pode viver, como ele também transforma aquele que estava morto, trazendo vida novamente. É isso, meus irmãos.